women. E principalmente em poder compartilhar a palavra de Deus com mulheres. God has given me a special place in my heart for women. Deus tem colocado as mulheres num lugar muito especial no meu coração. And that is to see that all women come into their place in the kingdom of God. E este é que todas as mulheres venham tomar o seu lugar no reino de Deus. I'm going to share with you a little while on the theme or topic, pursuing God's priority. Nessa manhã eu vou compartilhar com vocês no tópico sobre possuindo as prioridades de Deus. Possuir as prioridades de Deus. And making His priority and making Him become excellent in your life. E fazendo com que o Senhor se torne excelente nas nossas vidas. Let's look at the word pursue. Vamos olhar para a palavra. Pursue means to follow. Como é a palavra? Perseguir. Perdão. To chase. Significa acompanhar, correr atrás. To work. Trabalhar. Pursuit. Perseguir. It's the action word to pursuing. É a palavra de ação de perseguindo. Pursuit means you never stop pursuing God. Perseguir significa que você nunca para de correr ou de alcançar ao Senhor. Priority. What is priority? Prioridades. O que é prioridade? Priority is precedence. Prioridade é precedência. Something to be given first attention to. Algo para dar atenção à prioridade. The word pursuit A palavra perseguir is an action word. é uma palavra de ação. It's something that we do. It means that we just don't chase for a minute, but we never give up. É algo que fazemos e algo que estamos sempre correndo atrás e jamais desistimos. God wants us to chase after Him for the rest of our lives. Deus quer que corramos atrás dele por toda a nossa vida. God's purpose for our lives is going to take all of our lives. O propósito de Deus para a nossa vida vai tomar toda a nossa vida. So He wants us to get our priorities in order. Então Ele quer que tenhamos as nossas prioridades em ordem. He wants us to make Him first priority. Ele deseja que Ele seja a prioridade número 1 das nossas vidas. Notice we are not talking about pursuing things. Percebe-se que nós não estamos falando sobre perseguir coisas ou possuir coisas. Because in Matthew 6:33, Porque em Mateus 6:33, God says that we must seek Him and His kingdom. porque Deus diz que devemos buscar Ele e o seu reino. And all the things that we desire will follow us. E todas as coisas que desejamos serão assim acompanhadas. So seeking God is top priority. Então, buscar ao Senhor é a prioridade número 1. We must make God first in our lives. Deus precisa ser o primeiro nas nossas vidas. When we seek Him, He will give us the power to get wealth. Quando o perseguimos e buscamos o Senhor, Ele nos dá o poder para alcançarmos prosperidade. He will bring us great success. Ele nos trará grande sucesso. Today, I want us to shed all of our titles. Hoje eu quero que a gente venha, para que nós venhamos nos despedir de todos os nossos títulos. Wife, Esposa, mother, mãe, administrator, administradora, assistant, assistente, career woman, mulher de negócios, professional, profissional, single, solteira, or whatever. ou seja o que for. Consider yourself first woman. Considere-se primeiro
mulher. A woman who is loved by God and created in His image. Uma mulher que é amada por Deus e criada em sua imagem e semelhança. Consider yourself a kingdom woman. Se considere uma mulher do reino. Find out from God what He would have you to do. Busque do Senhor o que Ele deseja que você faça. That is foundation. That is basic. Isso é base, isso é fundamento. Because when you go before God, Porque quando você se apresenta diante do Senhor, He will not excuse you because your husband didn't cooperate. Ele não vai te dar permissão ou te liberar porque o seu marido não cooperou. Or because you had to spend time with the children. Ou porque você precisa passar tempo com os seus filhos. God wants you to come to Him first. Deus quer que você vá a Ele primeiro. And afterwards, the time that you spend with your husband and your children will be meaningful. E depois, o tempo que você passar com seu marido e com seus filhos será muito importante. Remember, no one Lembre-se, ninguém or nothing must keep you from putting God first in your life. e nada possa impedir que Deus seja número 1 na sua vida. Ask yourself today if you are divided against yourself. Se pergunte hoje se você está dividida entre si mesma. Division brings confusion, Divisão traz confusão, loss of focus, perca de foco, poverty, pobreza, stress, estresse and everything else that is negative. e tudo aquilo que é negativo. Pursuing God Perseguindo o Senhor and prioritizing e priorizando comes with commitment and then faithfulness. vem com comprometimento e fidelidade. Being faithful to the commitment to achieve the desired result. Sendo fiel ao comprometimento para alcançar os desejos desejados. If we always focus on God, then life will be bearable. Se então nos focarmos no Senhor, então a vida será suportável. Whatever we go through, we will be able to come out of it a better person. E tudo o que passamos na nossa vida se torna mais fácil de suportar e vencer. But we must know God. Porém, precisamos conhecer a Deus. Therefore, we must seek Him first. E por isso precisamos buscá-lo primeiro. Many women today have embarked on a search for the real me. Muitas mulheres hoje têm embarcado numa procura de quem eu realmente sou. Only to be deceived or frustrated as they attempt to become whatever the present day image of women says. Até chegar ao ponto de se decepcionar em tentar chegar a ser o que a sociedade hoje diz ser verdadeira mulher. Women today are outwardly conforming, yet inwardly rebelling. Mulheres hoje são extremamente acomodadas, porém rebeldes. Because they have discovered that deep inside, they are not the person they have accidentally become. Porque elas descobrem que elas, dentro, no interior, não são realmente quem elas se tornaram. Disappointed and dissatisfied women Decepcionadas e dissatisfeitas, as mulheres seek legislation in society to change. buscam legislação na sociedade para mudar. But inwardly they long for a personal change. Porém, interiormente, elas buscam uma transformação pessoal. What is the standard of measure to determine the change that you need to make? E qual é a meta ou a medida para estabelecer as mudanças que precisamos fazer? Who are the people who must do the changing? Quem realmente precisa fazer as mudanças? Who will enforce the changes? Quem vai fazer com que essas mudanças sejam cumpridas? There is only one
true standard, Só tem um verdadeiro princípio, one great authority, uma autoridade soberana, one perfect justice, uma justiça perfeita, one source of power uma fonte de poder that is able to withstand and outlast que tem capacidade de superar the test of time, o teste do tempo, pressures of society, as pressões da sociedade, opinions of men, opiniões dos homens and the stresses of life. e os estresses da vida. That authority is found in Jesus Christ. E esta autoridade é encontrada em Jesus Cristo. True womanhood can never be measured by a man's affection A verdadeira mulher e a sua identidade jamais pode ser medida pela afeição de um homem or his opinions ou pelas suas opiniões or society's praises, ou os elogios da sociedade, but by a woman's own character as measured by the word of God. porém pelo caráter de uma mulher medida pela palavra de Deus. A woman can only find her strength and character in God's eternal truth. A mulher só pode encontrar verdade e força no caráter de Deus. What is truth? O que é verdade? I say truth is like soap. Eu digo que a verdade é como um sabonete. It won't do you any good if you don't apply it. Não vai te fazer bem se você não usá-lo. It won't clean off the dirt if you don't use it. Não vai limpar a sujeira se você não usá-lo. If it is the eternal truth of God, Se é a eterna verdade de Deus, nothing you hear today nada que você ouvir hoje, or what you have heard from the beginning of this conference ou que você tenha ouvido desde o princípio desta conferência, will make a difference or have an influence in your life. fará alguma diferença ou te influenciar na sua vida. If you don't apply it to your daily life, Se você não aplicar isto na sua vida diariamente, then we will see change take place. e aí então veremos as mudanças acontecer. You know, the Bible says that when we hear the truth, Então, quando ouvimos que a palavra diz, quando ouvimos a verdade, the truth will set you free. a verdade vos libertará. But it's not so easy Porém, não é tão fácil, because there are some things that you have been hearing all of your life. porque existem algumas coisas que você tem ouvido por toda a sua vida. But the green light hasn't come on in your life yet. Porém, o sinal verde ainda não acendeu na sua vida. When the green light comes on, Quando o sinal verde acender, it means that you understand that what is truth. aí é que você entende o significado daquilo que é verdadeiro. When you understand something, Quando você compreender algo, no one can take it away from you. ninguém pode tomá-lo de você. That is truth. Isto é verdade. When you understand the word of God, Quando você entender a palavra de Deus, it goes deep down into your spirit. entra e penetra dentro do seu espírito, And therefore you can be in the worst situation. e então você pode se encontrar na pior situação. The Holy Spirit goes deep down into that truth that you know. E aí o Espírito Santo entra dentro do seu espírito, lá no profundo da verdade que você conhece. That truth that becomes a part of you. Aquela verdade se torna parte de você. And He brings it up. E então o Espírito Santo traz. And when you speak it with confidence, E quando você fala esta verdade com confiança, peace comes into your life. a paz chega na sua vida. We must remember Precisamos lembrar that history is life's experience recorded. que a história são as experiências da vida gravada. History records the plight of women from the beginning of time.
E a história, então, marca as lutas e as pelejas das mulheres durante todo o tempo. History records women as being property. E a história diz que mulheres eram propriedades. Something to satisfy the appetites of men, Algo simplesmente para satisfazer o desejo do homem. or someone just to keep the house. Ou simplesmente alguém para manter a casa. Cook the food, clean the clothes, have the babies. Cozinhar, cuidar das roupas, ter os bebês. However, Porém, the folly of that concept of women is exposed in the very word. a mentira deste conceito é exposto através da palavra. History. História. It spelled out the root of the misconception of the word. E é escrito como a raiz da malconcepção da palavra. Look at how history is spelled. Veja como a história, como a palavra história é escrita. It's spelled his story. Porque em inglês é his e significa ele. Whose story? E a história de quem? Então diz, a história dele. Man's story. A história do homem. It's just his story. É simplesmente a história dele. Today we have to make a choice. Hoje precisamos tomar uma decisão. Will you believe his story about women? Você vai acreditar na história dele sobre mulheres? Or will you accept God's story Ou about hoje você women? vai aceitar a história de Deus sobre mulheres? Today, Hoje, let us rewrite his story vamos reescrever a história dele with God's story. com a história de Deus. Whose story will you believe? Qual é a história que você vai acreditar? We must not allow the past to dictate or determine our future in the kingdom of God. Não podemos permitir que o passado venha ditar ou dizer como será o nosso futuro em Deus. I have come to one conclusion. Eu chego a uma conclusão. As women in ministry, or whatever you find yourself doing, Como mulheres no ministério, ou seja, o que você faça, if you don't know who you are or whose you are, se você não souber quem você é ou de quem você é, people will label you who they want you to be. as pessoas irão te rotular de quem elas querem que você seja. And the label that they would put on you E o rótulo que elas colocarão em você will not be God's label. não será o rótulo de Deus. So know who you are. Então conheça quem você é. Love you. Se ame. Like you. Se goste. Then the opinions of men will not have an effect on you. E então a opinião dos homens não terá efeito em você. Ask God to show you what you are to do. Peça que Deus venha te revelar o que você deve fazer. Ask God to show you who He created you to be. Peça a Deus que Ele revele a você quem Ele te criou para ser. And then begin applying the word to your life. E então você começa a aplicar a sua palavra na sua vida. I want you to read the books, Eu quero- Realizing Your Potential, Eu quero que você leia o livro Understanding Your Potential, Entendendo o seu potencial, Maximizing Your Potential, maximizando o seu potencial, In Pursuit of God's Purpose for Your Life. perseguindo os propósitos de Deus para a sua vida. Then read the book, The Purpose and Power of Becoming a Leader. E então leia o livro O Propósito e o Poder de se tornar um líder. And the purpose and power of vision. E o propósito e o poder da visão. And when I see you again, E quando eu te ver novamente, you would have come in contact with the real you. então você vai ter se encontrado com quem você realmente é. Remember that with God's help, Lembre-se que com a ajuda de Deus, we have the ability to turn our setbacks into comebacks.
Temos a habilidade de tornar aquilo que nos fazia mal como algo que nos impulsiona para frente. The Word and the Spirit living on the inside of us A palavra e o Espírito vivendo dentro de nós gives us the power to stand strong in our pursuit of our God-given destiny. dá-nos força e poder para nos manter firmes, alcançando o alvo que é Deus. The Word of God gives us the power we need to conquer things that come in our pathway. E a palavra de Deus nos dá forças para conquistar ou para combater aquilo que vem no nosso caminho. Things that come to stop us from moving forward. Coisas que vêm para nos impedir de prosseguir. They come to prevent us from reaching our purpose, our destination. Que vêm nos prevenir de alcançar o nosso propósito e o nosso destino. They come to stop us from reaching our desired destiny. Que vêm tentar nos impedir de alcançarmos o desejo do nosso destino. When we surrender our broken lives to God, Quando nos entregamos a nossa vida quebrantada a Deus, He puts the pieces back together, one part at a time. Ele então coloca cada peça no lugar, uma por uma. We must pursue the attributes of God for our lives. Precisamos perseguir os atributos de Deus para as nossas vidas. Regardless of how horrible your circumstances may be, Independente de quão horrível as suas circunstâncias devem ser. remember a tree grows strong because the wind beats it in every direction. Lembre-se que a árvore, ela se torna forte porque o vento bate nela em todas as direções. As life does the same for you, E como a vida faz o mesmo para você, we can be thankful that adversity strengthens us podemos ser agradecidas porque a adversidade nos fortalece and causes us to take shape into what we have the potential to become. e nos causa ser moldadas no potencial que precisamos nos tornar. In the part of the world where I'm from, Na parte do mundo de onde eu sou, we have hurricanes temos furacões and we have palm trees. e temos muitas palmeiras. You know, it's always good to see when the wind takes the palm tree É sempre bom quando eu vejo que o vento leva a palmeira and it blows it every side. e sopra e faz com que ela vá para todos os lados a palmeira. But do you know Mas você sabe, the palm tree never breaks? a palmeira nunca quebra And as soon as the wind stops, e assim que o vento para, the palm tree comes back to its rightful position. a palmeira então volta ao seu lugar. Why? Porque Because the roots are so deep and they are so strong as raízes são tão profundas e tão fortes that no matter how strong the wind might be, que não importa quão forte o vento pode ser, and no matter how low it blows it down, e não importa até a altura que ela venha fazer com que a palmeira desça, it will not stay down ela não vai permanecer para baixo and it will not break. e não vai quebrar. God says that He will not bring on us more than we are able to carry. Deus diz que Ele não vai trazer sobre nós algo a mais do que possamos suportar. I always tell our ladies that you can tell what God thinks about you Eu sempre digo para as minhas meninas que você pode falar sobre o que Deus pensa ao seu respeito, by what He allows to come at you. por aquilo que Ele permite que chegue até você. Know that when things get hot Sabe que quando as coisas começam a aquecer and powerful e poderoso, and looks like they are going to
take you down, e pareça que vai te trazer para baixo, that is the time to stand firm, este é o tempo para manter firme. because in his word, Porque em sua palavra, he said it came ele disse, e veio to pass. para passar. And the firmer you stand, E quanto mais firme você se posicionar, you can stand firm because of the word of God inside of you. você pode se manter firme por causa da palavra em você. The truth of God that you know A verdade de Deus que você conhece will help you to stand firm irá te ajudar a se manter firme until it passes. até que aquilo passe. When it passes, Quando passa, you are not the same person. você não é mais a mesma pessoa. You are stronger. Você é mais forte. You are more powerful. Você é mais poderosa. And you have more truth in you. E você então tem mais verdades dentro de você. Remember that destiny is something to which a person is destined. Lembre-se que o destino é algo que você foi destinada. Your destiny was preordained by God. O seu destino foi já predestinado por Deus. So be encouraged Então seja encorajada that all obstacles and setbacks, que todos os obstáculos as well as dream killers, e tudo aquilo que venha para matar os teus sonhos are there to let you know that you are on the right path. vem para que você saiba que você está no caminho certo. Remember that if you are doing something Lembre-se que se você estiver fazendo algo and people are not complaining about it, e as pessoas não estão reclamando, it's not quote unquote rubbing people the wrong way, ou vamos dizer, chegando até as pessoas de uma forma que venha as incomodar, it's not anything that will cause confusion in their lives. não é nada que venha causar confusão nas suas vidas. Remember, if you are doing the right thing, Lembre-se que se você estiver fazendo a coisa certa, it will cause other people to become uncomfortable. causará outras pessoas a se tornarem desconfortáveis. Why? Por quê? Because whatever you do is supposed to influence them to become better. Porque o que você faz deve influenciar as pessoas a se tornarem melhor. Your life is supposed to influence others. A sua vida deve influenciar a outros. Remember the Samaritan woman Lembre-se da mulher samaritana. in John chapter 4, verses 1 to 42. Em João capítulo 4, versículos 1 a 42. She was broken, Ela foi quebrada. and she went to the well, maybe to get away from people talking about her, E ela foi até a fonte, talvez para se livrar das pessoas que estavam falando dela. people looking at her funny. Pessoas olhando para ela estranho. But Jesus came along. Porém, Jesus chegou. She was destined at that moment to be in that place. E aquele era o destino dela de estar naquele lugar. Remember, he said that he won't allow anything to come upon you that you are not able to bear. Lembre-se que ele diz que ele jamais vai permitir que algo te alcance além daquilo que você possa suportar. Remember, there are some things inside of you that you don't even know you have. Lembre-se que existem coisas dentro de você que nem mesmo você sabe que existe. And only adversity will bring it out. E só a adversidade fará com que aquilo brote. So Jesus came along Então Jesus veio to salvage what he knew he had put in her. para resguardar aquilo que ele tinha colocado dentro dela. He knew that she had great qualities. Ele sabia que ela tinha ótimas qualidades. She had the ability to speak to the whole village. Ela tinha a habilidade de falar para toda a vila.
Remember, when you are put together by God, Lembre-se que quando você é moldada e colocada por Deus, or you allow yourself to be put together by God, ou você se permite ser moldada por Deus, you are able to do things beyond your imagination. você é capaz de fazer coisas além daquilo que você imagina. One thing I want us to know about the Samaritan woman, Algo que eu quero que conheçamos sobre a mulher samaritana and that is that when God was finished with her, é que quando Deus terminou com ela, her character was restored. o seu caráter foi restaurado. Remember, when God is finished with you, Lembre-se de quando Deus terminar com você, your old parts become new parts. as suas partes velhas se tornarão em novas partes, peças. You are not the same person you used to be. Você não é mais a mesma pessoa que você era. And here are two characteristics, two attributes of God I want us to look at today. E eu quero olhar para duas características ou dois atributos aqui. One is that we must become women of character. Precisamos nos tornar mulheres de caráter. What is character? O que é caráter? Character is not a gift. Caráter não é um talento. You are not born with it. Você não nasce com ele. You cannot fast or pray for it. Você não pode jejuar ou orar pelo caráter. It has to be developed daily, Precisa ser construído diariamente, day by day. dia após dia. Romans 5:4 says, Romanos 5:4 diz: "But we rejoice in our sufferings, Porém, nós nos alegramos nos sofrimentos, because we know that suffering produces perseverance, pois sabemos que o sofrimento produz perseverança, and perseverance produces character, e perseverança produz caráter, and character produces hope." e o caráter produz esperança. Your character will influence others far more than your clever words will. O seu caráter influenciará as pessoas muito mais do que as suas palavras sábias. Character will not exercise power for the sake of power. Caráter não vai exercer poder simplesmente pelo poder. But humble character will always put other people first. Porém, um caráter humilde sempre colocará as pessoas em primeiro lugar. Daily living reveals our character. Vivendo diariamente revela o nosso caráter. Choosing to reveal or to abuse power reveals our character. Decidindo abusar do poder revela o nosso verdadeiro caráter. Unethical people reveal their character by abuse of power. Pessoas com falta de ética revelam a sua falta em abusar do poder. But kingdom women Porém, mulheres do reino believe in positions of power acreditam em posições de poder to reveal their character para revelar o seu caráter by their compassion for others in need. pela sua compaixão daqueles que estão necessitados. We must not let positions overtake us. Não podemos permitir que a posição venha nos tomar. When we are at the bottom, our character must stay the same. Quando estamos abaixo, nosso caráter deve se manter igual. When we rise to the top, our character must stay the same. Quando chegamos ao topo, nosso caráter deve manter igual. Our character must always influence people, no matter what position we are in. O nosso caráter deve sempre influenciar as pessoas, independente da posição que temos. No matter what status or position we are in,
we must show respect for everyone. Independente da posição ou do status que temos, sempre temos que mostrar respeito para todos. And be compassionate E nos- toward others. E ter compaixão pelos outros. Our character should be excellent anytime and anywhere. O nosso caráter deve ser excelente em qualquer lugar e qualquer hora. Genesis 39, 21 to 23. Gênesis 39, 21 a 23. The Lord was with Joseph. O Senhor foi com José. He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden. Ele mostrou a ele bondade e ele tinha favor aos olhos de Deus. Remember, Joseph was in prison, Lembre-se que José estava na prisão and he had character even in prison. e ele tinha caráter até mesmo lá na prisão. So no matter where you are, Então não importa onde você esteja, what situation or circumstances you find yourself in, não importa a situação ou circunstância que você esteja, your character can be impeccable. o seu caráter pode ser impecável. No one can say funny words about you. Ninguém vai poder falar qualquer coisa ao seu respeito. Sometimes we will only do our best as long as circumstances rewards our efforts. Muitas vezes nós só fazemos o melhor quando algo vem para nos recompensar. But what happens when we are treated unjustly, Mas o que acontece quando somos tratadas injustamente? or we are not satisfied with the circumstances we are in? Ou não estamos satisfeitas com a circunstância em que nos encontramos? Are we willing to pursue excellence in character? Estamos dispostas a perseguir a excelência no caráter When things are not going your way? quando as coisas não estão indo como você deseja? We must build or develop our character Precisamos construir o nosso caráter by applying ourselves aplicando, to the Word of God. nos aplicando à palavra de Deus. Look at the life of Esther. Olhe para a vida de Esther. Esther had a very strong character. A Esther tinha um caráter muito forte. When people see that we are the same no matter what, Quando as pessoas conseguem enxergar que somos as mesmas, independente de qualquer coisa, they will trust us. então irão confiar em nós. Our character will cause people to change their minds and their attitude. O nosso caráter fará com que as pessoas mudem os seus pensamentos e as suas atitudes. When people see that they can trust what we say Quando as pessoas enxergam que podem confiar naquilo que falamos and that we mean what we say, e que realmente fazemos aquilo que dizemos, then we can lead them. então aí temos a honra de os liderar. Adversity. Adversidade. How we handle life's disappointments reveals our character. Como lidamos com as decepções da vida revela o nosso caráter. Your biggest opportunity could be your strongest character. A sua maior oportunidade pode ser o seu caráter mais forte. How do you handle hurt? Como você lidar com a dor? How do you handle disappointment? Como você lidar com a decepção? How do you handle criticism? Como você lidar com as críticas? Will reveal your character. Revelará o seu caráter. You could become bitter and angry Você pode se tornar amarga At ou this- com raiva at the situation or circumstances. com a situação e as circunstâncias. But it's when you have patience and stand strong in adversity Porém, é quando você tem paciência e se mantém firme na adversidade that your character is built up and you can help others. que o seu caráter é construído e você então pode ajudar a outros. Having character leads to taking moral responsibility. Ter caráter é ter responsabilidade moral.
and that will cause you to have influence over the people around you. Isso causará que você tenha influência às pessoas ao seu redor. What are you going to do to change the circumstances around you? O que você vai fazer para mudar as circunstâncias ao seu redor? Are you going to become a woman of character by making a decision to take responsibility Você to vai- see that injustice is done? Você That vai- justice is done. Você Sorry. vai se tornar uma mulher de caráter ao reconhecer e decidindo ter responsabilidade, entendendo que a injustiça foi feita? As we grow closer to God and hear His voice, Enquanto nos aproximamos de Deus e ouvimos a sua voz, our godly character can lead us to take moral responsibility o nosso caráter, o caráter de Deus, nos leva a ter responsabilidade moral and have an influence on each situation we may face. e nos leva a ter uma influência em cada situação que enfrentamos. Character dictates our attitude and action under pressure. O caráter diz e determina as nossas atitudes diante de pressão. How do you act under pressure? Como você age debaixo de pressão? Do you fall apart? Você não consegue se conter? Do you say things that you regret later? Você diz coisas que depois você se arrepende? Under pressure is times when we should be quiet. Quando estamos debaixo de pressão, é tempo de ficarmos calada And let God deal with the situation, e permitir que Deus lida com a situação and also let Him deal with us. e permita que Ele também venha lidar conosco. Because remember, God says that pressures come Lembre-se que Deus diz que a pressão vem to pass. para passar. And when they leave us, E quando elas vão, we are stronger in character somos mais fortes em caráter and we are able to influence more people. e então podemos influenciar mais pessoas. You cannot influence with a bad attitude. Você não pode influenciar com uma atitude ruim. You cannot influence with bad words. Você não consegue influenciar com palavras más. And you cannot influence with a complaining spirit. E você também não vai poder influenciar com um espírito que reclama. We must know that our first priority is to keep our focus on God. Precisamos entender que a nossa prioridade é manter o nosso foco em Deus. The choices that you make are key to the priorities you practice. As decisões que você toma é chave para as prioridades que você tem. The choices that you make cause you to either break or stand firm. As decisões que você toma te causam a se manter firme ou se desfalecer. What you are today, O que você é hoje, based on choices you are making, baseada nas decisões que você está tomando, is what you are becoming, é o que você está se tornando and you are what you have become, e você é o que você tem se tornado, based on choices you have already made. baseada nas decisões que você já tem tomado. Do you want me to repeat that? Você quer que eu repita isso? I said, what you are today, O que você é hoje, based on choices you are making, baseada nas decisões que você está tomando, is what you are becoming, é o que você está se tornando, and you are today what you have been becoming, e você é hoje aquilo que você tem se tornado, based on choices you have already made. baseado nas decisões que você já tem tomado. Our choices
as nossas escolhas, which reflect our que priorities, refletem as nossas prioridades, will determine whether or not we fulfill God's design for our lives. determinará se permitimos que Deus venha nos desenhar e nos moldar. Prioritizing will give you a passion to achieve. Priorizando nos dará paixão para alcançar ou conquistar. To achieve your goal, and the passion that you have will motivate you to follow after God's plan. Para alcançar as suas metas, a paixão que você tem fará com que você deseje e almeje chegar até a Deus. And following after God's plan E seguindo e perseguindo os planos de Deus will cause your heart, soul, and mind to be strengthened. causará com que seu coração, sua mente e a sua alma seja fortalecida. And that brings me to my second point, E isto me leva ao meu segundo ponto. which is we must become women of strength. Precisamos nos tornar mulheres de força. We need to connect with each other. Precisamos nos conectar umas com as outras. Become women who are strong so that our strength can increase the strength of others. Precisamos nos tornar mulheres fortes, que fará em que outras pessoas se tornem fortes também. Staying connected brings a sense of personal support. Se manter conectada traz uma satisfação de suporte. Because when we are supporting one another, Porque quando estamos suportando umas às outras, when you support others, quando você suporta outros, you are strengthened. você também é fortalecida. Our spiritual growth in Jesus, O nosso crescimento espiritual em Jesus, our growing to be more like Him, ou crescendo para se tornar mais como Ele, strengthens our hearts, fortalece o nosso coração, it fills it and empower us to obey His command. enche o nosso coração e nos dá poder para obedecer às suas ordens. When you grow spiritually, Quando você cresce espiritualmente, you become strong physically. você se torna forte fisicamente. Spiritual growth gives us God's love and acceptance. Crescimento espiritual nos dá o amor de Deus e a sua aceitação. Spiritual growth brings us strength by having God's power in the Holy Spirit. O crescimento espiritual nos faz crescer à medida que temos o poder de Cristo em nós. When we grow spiritually, Quando crescemos espiritualmente, it means that we allow the Holy Spirit to take up more of our lives. significa que permitimos que o Espírito Santo tome mais parte nas nossas vidas. Some of us, we would say, well, I'm not experiencing God 100% in my life. Talvez algumas de nós podem dizer, mas eu não estou conseguindo experimentar mais de Deus na minha vida. For you to experience God 100%, Para você experimentar de Deus 100%, you have to give Him 100%. você tem que dar para Ele 100%. If you want to experience all of the benefits of God, Se você quer experimentar de todos os benefícios de Deus, then you have to surrender totally to Him. então você tem que se render totalmente a Ele. Don't just go to Him for some things. Não vá simplesmente a Ele só por algumas coisas. Don't just talk to Him about something. Não só fale com Ele a respeito de algumas coisas. You must go to God for everything Você precisa ir até Ele para todas as coisas. and talk to Him about E everything. conversar com Ele sobre tudo. If you don't know, Se você não sabe, ask God. peça a Deus. Don't act like you know if you don't know.
Não haja como se você sabe que você não sabe. It's easier to say, I don't know, but I will find out for you. É mais fácil agir, eu não sei, mas eu vou procurar saber. Remember, when you go to God for one thing, Lembre-se que quando você vai para Deus somente por uma coisa, He doesn't just give you that one thing. Ele não dá simplesmente aquela uma coisa. He gives you more. Ele te dá mais. He gives you until your cup is running over. Ele te dá até que o seu copo He transborde. gives you an abundance of revelation. Ele te dá uma abundância de revelação. He gives you an abundance of information. Ele te dá informação em abundância. Because the information and the revelation is not for you. Porque a informação e a revelação não é para você. What is for you? O que é para você? Fulfillment in seeing the information and the revelation that God gave you A autossatisfação de receber e ter a revelação que Deus te dá is helping others. em poder então ajudar a outros. You are fulfilled when others are influenced by what God gave you. Você então se torna satisfeita por ver que aquilo que Deus te revelou ajudou a outras pessoas. Our time is quickly going. Nosso tempo está indo rapidamente. I want to share a principle with you Eu before we go. Eu quero compartilhar um princípio com você antes de terminarmos. I want us to share 3 attributes of God that we need so desperately. Eu quero compartilhar 3 atributos de Deus que precisamos desesperadamente. If we are going to remain firm and steadfast, Se vamos nos manter firmes, we must live in the love of God. precisamos viver no amor de Deus. Then we must have Him as the number 1 priority in our lives. E também tê-lo como a prioridade número 1 das nossas vidas. Here is what I want to leave you with. Isto é o que eu quero deixar para você. We must become like a root, Precisamos nos tornar como Ruth, an anchor our life. No, root, tree root. e nos tornar como uma raiz de uma árvore. And anchor our lives deep in God. E ancorar as nossas vidas profundamente em Deus. Just like the plants with its roots hidden under the ground, Assim como as plantas que têm as suas raízes escondidas na terra. you and I must draw all that we need out of public view and get alone with God. Precisamos nos afastar muitas vezes do público, das pessoas e ir para um lugar sozinhas com Deus. When you are going through a situation, Quando você está passando por uma situação, that is not the time to be in public view. não é o tempo às vezes de você estar em público. Hide yourself in God. Se esconda em Deus. We must live near to God, Precisamos morar muito próximas de Deus digging deeper and deeper in His Word every day. e nos aprofundando cada vez mais em Sua palavra, As we seek to strengthen ourselves in Him. enquanto estamos buscando nos fortalecer mais nele. Here are the 3 things that I want you to know about roots. Olha, existem 3 coisas que eu quero que você saiba sobre raiz. Number 1, Número 1, roots are unseen. as raízes não são vistas. They are hidden away. Elas estão escondidas. I read somewhere that you cannot be with people all the time Eu li em algum lugar que você não pode estar com as pessoas todo o tempo and expect to have a ministry to people. e esperar ter um ministério com as pessoas.
You must hide away sometimes. Você precisa se esconder às vezes. Even Jesus went aside away from his disciples. Até Jesus se afastou um tempo dos seus discípulos. We must follow after Jesus and do the same thing. Precisamos seguir a Jesus e fazer a mesma coisa. The impact of our ministry to people O impacto do nosso ministério às pessoas and our love for people e o nosso amor para com as pessoas will be in direct proportion estará em proporção direta to the time we spend away from people with God. ao tempo que nos afastamos das pessoas e então nos escondemos em Deus. Number 2. Número 2. Roots are for taking things in. Raízes é para absorver. What happens when we hide away? O que acontece quando nós nos escondemos? You might hide away in your bathroom. Pode ser que você se esconda no seu banheiro, You might hide away in your closet. talvez no seu armário, You might hide away in your special room. talvez no seu quarto especial. When we hide away, Quando nos escondemos, we are nurtured and fed by God. então somos nutridas e alimentadas por Deus. We receive more of His love. Recebemos mais do seu amor. We receive more of His strength. Recebemos mais da sua força. And we are encouraged. E então somos encorajadas. Have you ever noticed dogs when they are sick? Você já percebeu cachorro quando estão doentes? They hide from you. Eles se escondem de você. They don't want to eat. Eles não querem comer. They don't want to drink. Não querem beber. They just want to get rid of everything that is inside that is making them sick. Simplesmente querem se livrar de tudo aquilo por dentro que o está fazendo doente. And when we get rid of everything that is on the inside that is making us sick, E quando nos livramos de tudo aquilo por dentro que está nos tornando doentes, and we fill our lives with the presence of e God nos enchemos com a presença de Deus and the Word of e God, com a palavra de Deus, our roots go deeper. as nossas raízes se aprofundam. It goes so deep Elas vão tão profundas so that when the hurricane comes, para quando o furacão vier, we bend with the hurricane. nós nos maleavelmente nos viramos You com o furacão, bend com o with vento. the wind. Nós nos dobramos com o vento. One thing I learned about resistance Algo que eu aprendi sobre resistência is when the wind blows, é que quando o vento sopra, you go with it. você vai com o vento. You don't resist it. Você não resiste. Resistance brings pain, Resistência traz dor, hurt, ferida, confusion, confusão and stress. e estresse. But when you let it blow you down, Mas quando você se permite que o vento te dobre, you are flexible. você então é flexível. You cannot break. Você não pode quebrar. Why? Por God quê? won't allow you to. Deus não vai permitir que isso aconteça com você. You break when you try to resist. Você quebra quando você tenta resistir. But listen, Porém, ouça, resistance is in your strength. a resistência está na sua força. Resistance is in your strength. A resistência está no seu poder. And you don't have the strength to resist E você não tem força para resistir what is coming after you. o que vem até você. That is why God says, Por isso que Deus diz: do not resist, não resista, go with it, vá com ele, because it came porque veio to pass. para passar. And after it passes, E depois que passar,
you come back up again você então volta, and you are even stronger. você então é mais forte. When you come out of your closet, Quando você sair do seu armário, you have a glow. você tem algo que te ilumina. You have a certain confidence. Você tem uma confiança. Why? Because you've been in the presence of God. Por quê? Porque você esteve na presença de Deus. When we have been in the presence of God, Quando estamos na presença de Deus, it allows us to take on the world's confusion. nos permite a suportar a confusão do mundo. It allows us to take on adversities Nos permite suportar a adversidade, that look stronger than we are. que muitas vezes parece mais forte que nós. But when we brace ourselves, Mas quando nos mantemos firmes when we stand firm e então mantemos na posição, in the truth that we know, na verdade que conhecemos, it came veio to pass. para passar. And the third thing E a, about ter- root. e a terceira coisa sobre raiz. Roots are for storage. Raízes são para serem guardadas. Jeremiah 17, verse 7 says, Jeremias 17, versículo 7 diz: when we trust in the Lord, Quando confiamos no Senhor, we will be like a tree that is planted by waters. seremos como a árvore que são plantadas por águas. In doing this, we are storing the attributes of God in our lives. E fazendo isso, estamos guardando os atributos de Deus na nossa vida. We are storing the love of God that helps us, one, Estamos então guardando o amor de Deus que nos ajuda not to be afraid of anything, a não ter medo de nada, and it helps us to bear fruit faithfully. e nos ajuda a darmos frutos e frutificarmos com fidelidade. Now, what those 3 points mean? O que estes 3 pontos significam? It means that God wants you to become like a huge tree. Significa que Deus quer que você seja como uma árvore enorme. And the bigger you become, E quanto maior você se tornar, the deeper your roots go. as suas raízes vão mais profundas. And the deeper your roots grow, E quão profundas as suas raízes forem, the bigger you become. maior você se torna. The bigger you become, Maior que você se torna, the more fruit you bear. mais frutas você dará, mais frutos dará. The more fruit you bear, Quanto mais frutos você the der, more influence you have. mais influência você terá. Because when people see your life with fruit, Porque quando as pessoas verem a tua vida com frutos, they will come to you. elas virão até você. Do you find that the trees, the fruit-growing trees, take their fruit to you? Você já viu alguma árvore que tenha frutos levar as frutas até você? No. No. You have to go to the tree. Você tem que ir até a árvore. And you have to pick the fruit. E você tem que escolher e pegar aquela fruta. That is like God. Deus é assim. God is a big tree in our lives. Deus é uma árvore enorme nas nossas vidas. And He will always be there. E Ele vai sempre estar lá. And there will always be enough fruit. E sempre vai ter fruta suficiente. There are many women in here today. Tem muitas mulheres hoje aqui. And we all have different needs, wants, and desires. E todas nós temos desejos e vontades diferentes. And God's tree is very big. E a árvore de Deus é muito grande. So no matter how many of us go and take a fruit, Então não importa quantas de nós vá e pegue fruto, or how many fruits
denoting your needs and your wants, E não importa quantos frutos representem as suas necessidades, God is still fruitful. Deus terá sempre muitos frutos. He still has fruit for us. Ele sempre tem fruto para nós. That is how God wants our lives to be. É assim que Deus quer que a nossa vida seja. How many of us are gardeners? How many of you are gardeners? Quantas aqui trabalham com plantação? Let me see your hand. Gostam de jardinagem? You know, gardening is, to me, it's fun. Eu gosto de trabalhar com jardim, But I had to learn something about it. mas eu tive que aprender algumas coisas. And one thing I learned about a tree E algo que eu aprendi sobre uma árvore is that you have to prune it, é que você tem que cortá-la, you have to cut and trim it tem que cortar, tem que nutrir. if you want it to grow a certain way. Se você quer que ela cresça de uma forma. I remember a few years ago when I was doing some landscaping in my yard. Eu lembro uns anos atrás, quando eu estava ali no meu jardim, I put in a certain hedge. e aí eu coloquei um tipo... Hedge. Eu coloquei então ali junto algumas plantas, And I had someone helping me. e eu tinha alguém que estava me ajudando, And he told me e ele me disse that if you want the tree to grow big and wide, que se você quiser que a árvore cresça grande, what he did was he just went almost crazy and berserk. e ele foi quase simplesmente de uma forma muito maluca, And he cut the tree real low. e aí ele cortou a árvore bem baixa. And he cut off all of the good looking branches. E aí ele tirou e cortou todos os galhos que eram os melhores galhos, que pareciam ser os melhores galhos. And my first thought was, why did you do that? E eu pensei, por que você fez isso? The tree was growing beautifully. A árvore estava crescendo lindamente It looked good. e parecia ser linda. But he said it looked good. Ele falou, mas sim, somente aparecia, It only looked good on the top. só parecia boa em cima. But underneath, Mas embaixo, you could see everything. você podia ver tudo. You could see all of the bare branches. Você podia ver todos os galhos. They didn't have leaves. Não tinham folhas. So you could see all of the undergarments. Você podia ver todas as vestes por baixo. That's how our lives are. É assim que é a nossa vida. Some of us, we only look good on the outside. Muitos de nós só nos aparecemos lindas por fora. We look good from afar off. Parecemos lindas de longe. But the closer you come, Mas quão perto você chegar, then you begin to see e aí você consegue ver the things that are not there. as coisas que não são. Or things that appeared to be there, Ou coisas que apareciam estar ali, but they are not there. porém não estão ali. So you know what he said? Então você sabe o que ele disse? He said to just go along Ele disse então and pinch out all of the new leaves that are coming on the top. E ele me mandou tirar todas as folhas novas que estavam crescendo em cima. And I was like, why do I pinch off the new leaves? Mas por que eu vou tirar as folhas novas? And he is like, you listen to me. Ele disse então, você me escuta. Pinch off the new leaves. Tire as folhas novas. Why? Por quê? Because all of the nutrients that were coming up from the root Porque todos os nutrientes que estavam vindo da raiz was going straight up to the top estavam indo diretamente para cima
and leaving the branch underneath bare. e deixando os galhos em baixa, sem fruto, sem nutrientes. But when you pinch the new branch, Mas the quan- new leaf, Mas sorry, quando você tira as folhas novas e de cima, it causes the nutrients that come up from the root causa os nutrientes que vêm de cima da raiz to now stop and go into those branches that are bare. parar e então ir a todos os galhos que não têm fruto. And after a few weeks, I saw leaves coming out under those branches. E depois de algumas semanas eu comecei a ver as folhas saindo daqueles galhos. And after a month, E depois de um mês, I had a beautiful hedge. eu tinha umas árvores lindas. That's how God wants us to Yes. come away, come aside, É assim que Deus quer. Venha, venha por todas as direções, so that His presence para que a sua presença, can give us new undergarments. para que a sua presença venha nos dar novas vestes interiores. So that when the world looks under us, Para que quando o mundo olhe de baixo ou no interior, they don't see our precious part. não vê as nossas partes preciosas. When we get into the presence of God, Quando nós entramos na presença de Deus, it strengthens us. nos fortalece It causes us to have strength everywhere. e nos causa ter forças por todos os lados. And when we are strengthened in every area of our E lives, então, quando somos fortalecidas em todas as áreas da nossa vida, the opinions of men, a opinião do homem, the dislikes of men, as coisas que o homem não gosta, the complaints of men as reclamações do homem, will not affect us. não irá nos afetar. We are influencing people Nós estamos influenciando as pessoas when they look at us quando eles olham para nós and they see that we are not influenced by the stresses of life. e quando eles conseguem ver que nós não somos influenciadas pelos estresses da vida. That will cause them to come to your tree E isso causará com que eles venham até a tua árvore. and they will want your fruit. E então desejarão ter o seu fruto. God wants us to be able to have fruit for everyone that comes into our sphere, into our atmosphere. Deus deseja que tenhamos fruto para todos aqueles que chegarem até a nós e no nosso redor. God wants us all to be like a chain link. E Deus quer que sejamos como Like a uma liga a fence. ou como uma cerca. When we are like a chain Quando somos como ligas and we all go to God, e todos nós vamos até a Deus, when we hook with each other, e quando nós nos conectamos umas com as outras, we are all strong together. somos todas fortes juntas. So that if she is falling, Então, se ela está caindo, my strength will keep her from falling. a minha força impedirá que ela caia. My strength will hold her until she is strong enough to hold herself. E a minha força vai segurar ela até que ela tenha forças por si mesma para se manter em pé. That is how we are to be with each other. E é assim que precisamos ser umas com as outras. All of us in here today, Todas nós aqui hoje, you are a link. você é uma liga. But you will be stronger when you link with another link. Porém, você se tornará mais forte quando você se ligar a outras ligas. And you become stronger the more link you link with. E quanto mais
você se ligar, e mais ligas você se ligar, você se tornará mais forte. And your influence E a sua influência will be wider será maior. the more you link with. Quanto mais ligas você se ligar. What am I saying? O que estou dizendo? That we are supposed to link together over this city. Precisamos nos ligar sobre a cidade. Become a huge tree over the city. Nos tornar uma grande árvore sobre a cidade. So that outside influences would not be able to come in. Para que influências exteriores não venham a entrar. And anything that is not of God will die. E tudo aquilo que não vem de Deus vai morrer. And everything that is of God will be E strengthened. tudo aquilo que vem de Deus será fortalecido. That is how God wants us to be. É assim que Deus quer que sejamos. Remember, ladies, Lembre-se, mulheres, you are to be like a tree. você precisa ser como uma árvore. And the more you get in the presence of God, E quanto mais você entrar na presença de Deus, the deeper your roots go, mais profundas suas raízes irão. the bigger you become, Maior você se torna. the more fruit you bear, Mais frutos você dará. and the wider your influence becomes. E maior será a sua influência. Remember, we influence women Lembre-se, nós influenciamos mulheres one woman at a time. uma mulher por vez. Amen? Amém? My prayer for you Minha oração is that the longer you live, é que quanto mais você viver, the bigger your tree become, maior a sua árvore se torne. and the wider your influence becomes. E maior se torne a sua influência. The more people see God in you. Mais as pessoas conseguem enxergar Deus em você. So let the character of God Então permita que o caráter de Deus always be seen in your daily life. seja sempre visto na sua vida diária. Let your words always be an encouragement to others. E que as suas palavras sejam sempre palavras de encorajamento para outros. And the more you go to God, E quanto mais você for até a Deus, the sweeter your fruit becomes. mais doce as suas frutas serão. God bless you. Deus te abençoe.